A imprensa dos Estados Unidos diz que já na terça-feira o governo Trump vai iniciar uma grande operação contra imigrantes ilegais nos Estados Unidos. A medida é uma das principais promessas do republicano. Paulo Edson Fiore. Agentes da alfândega e de proteção das fronteiras dos Estados Unidos colocaram barricadas e cercas de arame farpado na ponte que liga Ciudad Juárez, no México, a El Paso, no Texas. O reforço na segurança na fronteira é parte do esquema preparado para a posse de Donald Trump, mas também indica como será o tratamento da segunda gestão do republicano em relação ao que vem de fora do país. Segundo uma reportagem do The Wall Street Journal, já no segundo dia na Casa Branca, o governo Trump deverá realizar uma grande operação contra a imigração ilegal no país. De acordo com a publicação, os alvos serão imigrantes com antecedentes criminais na cidade de Chicago. Fontes ligadas ao planejamento da ação dizem que pelo menos 200 agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas deverão participar das buscas. Chicago foi citada recentemente por Tom Homan, escalado por Trump para cuidar das fronteiras, como palco inicial das operações contra estrangeiros em situação irregular. Ainda segundo a imprensa americana, outras grandes cidades dos Estados Unidos, como Nova York, também devem receber a mesma operação em breve. O combate à imigração ilegal foi uma das principais bandeiras de Donald Trump na campanha vitoriosa que o levou de volta à Casa Branca. A situação preocupa outros países da região. Em reunião convocada pelo governo mexicano, 10 países manifestaram grave preocupação com a possibilidade de deportação em massa de pessoas em situação irregular em outros países. Em declaração conjunta, México, Brasil, Belize, Colômbia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras e Venezuela convocam todos os países do hemisfério para que procedam de acordo com o direito internacional, os direitos humanos e a legislação nacional para gerir a imigração com uma abordagem humanista. O documento não cita nominalmente os Estados Unidos, mas é uma alusão à promessa de Trump de fazer a maior operação de deportação da história americana. No texto, os ministros de Relações Exteriores reafirmam que todas as pessoas imigrantes, independentemente da situação, têm direitos fundamentais e inalienáveis e que todos os estados estão obrigados a respeitá-los, protegê-los e a procurar adotar medidas para sua plena realização. O chanceler mexicano, Juan Ramón de la Fuente, disse que o momento é de respeitar as diferenças e, assim, buscar uma saída eficaz para o problema. A migração não é e não pode ser vista como um problema, mas sim como um fenômeno extraordinariamente complexo e que requer busca contínua das melhores formas de gerenciar da maneira mais eficaz. Para gestioná-lo com maior eficácia. A reunião foi convocada pelo México atendendo a uma iniciativa da presidente Cláudia Sheinbaum e da colega de Honduras, Xiomara Castro. Os dois países estão entre os que mais enviam imigrantes ilegais aos Estados Unidos. Gesualdo Almeida, Mano Ferreira. Gesualdo, começo com você. O presidente eleito promete a maior deportação aí em massa da história dos Estados Unidos. Pois é, essa é uma política que goza de grande amparo nos Estados Unidos, inclusive dos imigrantes regulares. É fato, e isso deve ser digno de nota, que vários imigrantes votaram no Trump exatamente com a proposta de que os imigrantes irregulares fossem deportados. A deportação de imigrantes irregulares por parte de um país é requisito previsto no direito internacional, é um direito do Estado. Ele acolhe os migrantes regulares, aqueles que preenchem os requisitos de imigração, e pode deportar aqueles que assim não sejam, desde que, evidentemente, o faça de forma humanitária, o faça de forma humanizada. E não parece que será diferente. No primeiro governo Trump, nós já tivemos alguns modelos de deportação, alguns caóticos, é verdade. Separação de famílias, pais de um lado, filhos de outro.
Imagino que não seja da mesma forma. Entretanto, de todas as bandeiras apresentadas pelo Trump, sempre de uma forma muito verborrágica, nem muito espalhafatosa, essa seja a mais fácil dele cumprir, exatamente porque do outro lado está o elo mais frágil. Agora, anexação de Canadá e essas outras coisas, veremos como ele fará. E esperamos que não tente fazer algo como a anexação do Canadá e essas propostas estapafúrdias, né? Porque precisamos ter os Estados Unidos como um país que respeite as normas do direito internacional, dentre as quais há a soberania territorial dos demais países como um pilar essencial para toda a reciprocidade de respeito mútuo, né, e de construção da paz. Então a gente espera que, uma vez tomada posse em seu novo mandato, que o Trump faça políticas mais racionais e deixe a verborragia de lado. Um ponto curioso, para além dessa situação, é que estamos vendo uma mudança do que os Estados Unidos significa de um ponto de vista de vetor na política internacional. Ao longo de todo o século XX, os Estados Unidos foi o líder da globalização. Agora, Trump, ao prometer a implementação de tarifas cada vez maiores para fazer uma espécie de protecionismo à indústria americana, adotando aquela chamada política de substituição de importações, que foi tentada por muitos anos aqui no Brasil e que nunca deu certo, inclusive. Ele deseja mover o que significa a liderança americana no mundo, passando, no lugar de ser um líder da globalização, a ser um líder do nacionalismo. Isso eu vejo com bastante receio, porque a gente sabe que a globalização foi um vetor de aumento do enriquecimento dos países e que, se regredirmos para uma posição nacionalista de diminuição do comércio internacional, nós podemos acabar vendo uma grande inflação dos preços, gerando com isso também uma insatisfação, o que leva também a ponderar que provavelmente veremos Trump mais ponderado na implementação dessas medidas, porque, afinal de contas, a elevação do custo de vida foi um dos fatores que prejudicou a reeleição dos democratas. Então, é possível que haja limites nessa implementação por parte de Donald Trump na prática.